Amém. Amém. Vamos Graça lá. e paz, irmãos. Hoje vamos continuar o nosso estudo no capítulo 18 de Atos. Atos, capítulo 18. Saímos de Atenas, hoje entramos em Corinto. Eu vou ler do 1º ao 5º versículo, onde está escrito assim: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Vamos ver um pouquinho sobre Corinto. Corinto é uma cidade muito conhecida de nós por causa da Bíblia, mas naquela época, há 2000 anos atrás, Corinto era uma cidade de 200 mil habitantes e, com certeza, não seria fácil estabelecer ali uma igreja, não é? E é para lá que Paulo vai quando ele sai de Atenas. E ele foi sozinho. Nós lembramos que ele tinha deixado Silas e Timóteo na Macedônia, lá em Filipe. Pela localização, Corinto era um centro de negócio. Dinheiro, vícios, com filosofias e novas religiões, por isso eram bem-vindas ali. Corinto era a capital da Acaia. As duas grandes cidades de Acaia eram Corinto e Éfeso. Não é? Uma das mais importantes cidades dali. Todas as vezes que Deus abre as portas, o inimigo tenta fechá-la, mas às vezes somos nós que fechamos. Nem precisamos do adversário. Paulo chegou a Corinto determinado a pregar Jesus Cristo. Esse era o chamado dele, esse era o objetivo dele, esse era o escopo de Paulo. Lá havia muitos filósofos e mestres itinerantes se aproveitando da ignorância daquele povo supersticioso e, por isso, logo confundiram a mensagem que Paulo estava levando. Quando Paulo logo se mostrou separado dos mercenários, porque ele começou a trabalhar para o seu sustento. Lá ele encontrou Áquila e Priscila, um casal de judeus que trabalhavam na mesma profissão, se uniu a eles. Áquila e Priscila eram fabricantes de tendas, eles fabricavam tendas. Naquela época, fabricar tendas dava um bom lucro, era a profissão da família de Paulo. Quando nós estivemos lá, agora no último maio passado, que nós fomos a Tar, nós vimos tudo sobre isso. As pessoas que fabricavam tenda eram pessoas que ganhavam muito dinheiro, por isso os pais de Paulo puderam financiar os seus estudos no nível que eles fizeram, né? Os mestres judeus não
aceitavam dinheiro de seus discípulos. Os judeus achavam, encaravam o ensino como uma missão educativa. Então, um mestre judeu não aceitava dinheiro dos seus discípulos. Eles tinham sua própria profissão. Não se sabe se esse casal, Priscila e Áquila, já era cristão naquela época, mas talvez é possível até mesmo que eles tenham sido membros fundadores da Igreja de Roma, porque eles tinham vindo de Roma. Quando o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma, eles tiveram que sair. Eles ajudaram muito a Paulo. Eles deram assistência a ele em Éfeso, porque nós vamos ver que quando Paulo sai de lá, que leva os dois com ele, nós vamos ver aqui na leitura, e eles ajudaram muito em Éfeso, nós vamos ver depois, quando chega Apolo, lá em Éfeso, foi Priscila e Áquila que ajudaram Apolo. Não é? Onde eles acolheram, eles em Éfeso acolheram uma igreja na casa deles. Eram peças importantíssimas no grupo missionário de Paulo. E o apóstolo viveu e trabalhou com eles, mas aos sábados ele ministrava na sinagoga. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, não é? Então trouxeram ajuda financeira. Então Paulo pôde se dedicar ainda mais à pregação do Evangelho. Agora eu vou ler os versículos de 6 a 8. Não é? Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, nós vemos assim que, do mesmo modo que aconteceu em Tessalônica e em Bereia, nós vimos lá em Atos 17, os judeus descrentes que rejeitaram a palavra levantaram problemas para Paulo e para seus companheiros. Se vocês... Eu vou parar aqui para fazer um breve comentário. Você está vendo, desde o início do nosso estudo, que quem persegue a igreja é Israel, são os judeus, não são os romanos, não é o Império Romano, são os judeus. A igreja nasceu em Jerusalém, Jesus Cristo é judeu, todos os apóstolos eram judeus, os primeiros discípulos eram judeus, os primeiros convertidos eram judeus, o primeiro mártir cristão é judeu, tudo judeu, pois os maiores inimigos da igreja foram judeus legalistas. Eles rejeitaram a palavra, levantaram aqui problemas o tempo todo. Se nós olharmos isso, Israel e igreja,
Isso já vem de longa data. Quando você olha lá para trás, no livro de Ruth, você vai ver Ruth, uma moabita, ela era gentílica, e Noemi era uma israelita. Na hora que Noemi se encontrou viúva com os 2 filhos mortos, ela deu alforria para suas 2 noras, Orfa e Ruth, e ela disse: eu vou embora para minha terra. E ela não quis levar as noras. E Ruth diz para ela: Ruth é moabita, Ruth é uma gentílica. Ruth diz para ela: não me instes para que te deixes. Não me obrigues a não te seguir, porque onde tu fores, irei eu. Aonde pousares, pousarei eu. Aonde morreres, ali eu morrerei e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se não for apenas a morte que me separar de ti. Ela diz uma frase assim: o teu povo é o meu povo, o teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Esta é a grande frase que eu quero chamar a atenção. Noemi é Israel. Ruth ali representa a igreja, é a gentílica, rejeitada por Israel. E dizendo: não, o teu Deus é o meu. Nós servimos o mesmo Deus. Nós vemos isso muito claro. Tem outra vez esse mesmo exemplo quando Jesus Cristo vai para aqueles lados de Tiro e Sidom e vem aquela mulher. Algumas Bíblias dizem que ela era cananeia, outros dizem que ela era de origem grega, outros dizem que ela era sírio-fenícia. Ela não era judia. Que ela clama por Jesus, que os discípulos disseram para Jesus: despede essa mulher, que ela vem clamando atrás de nós. Eles não aceitavam a mulher, mas a mulher chamava Jesus de Senhor, reconhecendo que ele é filho de Davi e que ele é Deus. Ela o adora, ela. E Israel não aceita. A mesma coisa nós vamos ver aqui. Israel rejeitando a igreja. É sempre o filho mais velho rejeitando o segundo, como Ismael rejeitou Isaac, como Esaú rejeitou Jacó. Aqui Israel está rejeitando totalmente a igreja, querendo matar. Esses judeus agora, do jeito que eles fizeram em Bereia, do jeito que eles fizeram em Tessalônica, eles agora vieram fazer em Corinto, não é? Blasfemando, levantaram problemas para Paulo e seus companheiros. A oposição que eles fizeram a Paulo fez Paulo deixar Bereia e Tessalônica. Mas em Corinto, essa perseguição só valeu para a permanência de Paulo ali. Nós vamos já ver. 2 passagens interessantes do Antigo Testamento são encontradas aqui em Atos 18. Quando Paulo diz sacudir as suas vestes, que é um ato de julgamento, e significa o seguinte: você teve a oportunidade, mas agora acabou. Chega, sacudo o pó das minhas vestes. E outra expressão que ele usou também, ter sangue em suas mãos, significa que você é responsável pela morte de alguém
porque você não o avisou. Se você sabe que a pessoa vai morrer e você não avisou, o sangue dela está em suas mãos. Essa imagem vem, por exemplo, do guarda que vigia sobre os muros do atalaia da cidade, que ele vigia para alertar se está vindo algum perigo. Se ele não avisar, ele tem o sangue de todos na mão dele. Mas ter sangue sobre a cabeça significa que você é culpado do seu julgamento. Você vai ser julgado e condenado por culpa sua, você preferiu assim. É isso, é uma escolha que se faz. Você teve a oportunidade de ser salvo, mas você rejeitou. Os judeus tinham o seu próprio sangue sobre suas cabeças, porque rejeitaram a verdade de Deus. Logo, Deus trouxe um outro amigo para a vida de Paulo, um gentio temente a Deus chamado Tito Justus, não é? A Bíblia diz que a casa dele era contígua à sinagoga, quer dizer, era ali juntinho, né? Alguns estudiosos acreditam que o seu nome era Gaius Tito Justus. Paulo não foi mais para a sinagoga, deixou a sinagoga e começou a usar a casa de Tito Justus, não é? Foi uma decisão sábia de Paulo, porque assim ele estaria em contato com os judeus e com os prosélitos gentios e, como resultado da atitude de Paulo, até o chefe da sinagoga se converteu. Crispus, o chefe da sinagoga, se converteu. Vou ler do versículo 9 ao versículo 17. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atendermos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Olha que situação desastrosa. A conversão de Crispo, que era o chefe da sinagoga, um líder importantíssimo do judaísmo, abriu mais as portas para o evangelismo e, com isto, a oposição maligna aumentou. A comunidade judaica em Corinto ficou furiosa com o sucesso de Paulo e procurou silenciar Paulo.
Mas Jesus veio falar com Paulo para que ele não desistisse perante tantas ameaças. Nós vemos que a gente percebe que Paulo devia estar, a essa altura, cansado. Ele já tinha vindo daquela questão toda de Bereia e de Tessalônica e teve que ir para Atenas. Agora ele chega em Corinto e é perseguição sobre perseguição, perseguição só. Tribunal, nós estamos vendo tudo o que que aconteceu nos capítulos anteriores. Aí, Jesus Cristo vem à noite, a Bíblia diz, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe dizia: não temas. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha, quando nós vemos essa expressão, não temas, foi assim que Deus acalmou a Abraão. Lá no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 1, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Não temas. Foi assim, com essa expressão, que Deus acalmou o coração de Isaque. Em Gênesis 26, no versículo 24, quando Isaque tinha sido expulso da terra dos filisteus, que ele teve que atravessar o deserto e vindo reabrindo os poços que o pai dele tinha cavado, e os filisteus entulharam, conseguiu abrir o primeiro poço, o segundo, o terceiro. Quando chegou em Reobote de noite, Deus falou com ele e disse: não temas, porque eu sou contigo. Quer dizer, ele não sabia mais para onde andar, estava cansado. Foi assim que Deus acalmou o coração de Jacó. Em Gênesis 46, no versículo 3, Deus diz para Jacó: não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Foi assim, com essas palavras, que Deus acalmou o coração de Josafá. Em 2 Crônicas 20, no versículo 15, não temais nem vos assusteis. Foi assim que Deus acalmou o coração de Daniel, em Daniel 10, versículo 12, quando ele diz: não temas, Daniel. E no versículo 19, não temas, homem muito amado. Lembra? Foi assim que Deus acalmou o coração de Maria. Lá em Lucas 1, no versículo 30, o anjo disse para ela: não temas. Foi assim que Deus acalmou a Pedro em Lucas 5, no versículo 10. Não temas, doravante serás pescador de homens. Quantas vezes nós encontramos esta expressão não temas? Porque Deus, ele quer que nós tenhamos a nossa segurança nele. Devemos aprender que nas horas de aflição, ele está sempre dizendo: não temas, olha para mim. Se nós olharmos um pouquinho para trás, Jesus já tinha aparecido para Paulo, lembra? No caminho de Damasco, em Atos 9. E também Paulo estava encorajado, não apenas pela presença do Senhor, mas também pela sua promessa, pela sua palavra. Quando o Senhor diz aqui, no versículo 9, eu
tenho muito povo nesta cidade. Fica claro a Paulo que ele iria trazer muitos para Jesus. Ele fica aqui revigorado. Seguramente ele estava cansado. Ele estava cansado, eu não sei se ele já estava pensando em sair de Corinto, mas ele estava cansado. E por isso, muita perseguição, muita dor, muita tribulação. E Jesus já falou para ele: não, rapaz, é aqui mesmo, é nessa cidade, no meio dessa perseguição, que você vai pregar. Você não vai calar a boca, porque eu tenho muito povo aqui. Lógico que uma das primeiras armas do nosso adversário é que nós desistamos. Porque quem está temendo é o adversário. Ele está com medo da gente. Então vem a perseguição. Paulo, então, com esta palavra, ele ficou revigorado, continuou em Corinto, ainda ficou lá 1 ano e meio. E tem certeza de que o trabalho será próspero. Não significa que seria fácil. Porque quando Jesus diz: porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Quer dizer, eles vão tentar, mas não vão conseguir. Jesus Cristo estava deixando bem claro para Paulo: não vai ser fácil, mas você vai fazer, porque eu estou com você. Vemos que Deus tem muitas pessoas que devem ouvir a palavra para que haja conversão. E isso implica numa doutrina na igreja que é chamada doutrina da eleição, que nos dando força para evangelizar. O problema da doutrina da eleição é apenas uma palavra que nós dizemos, nós não vimos Jesus falar propriamente sobre isso, mas nós entendemos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Aí está falando de escolha. Quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede de arrastão lançada ao mar, e que, quando é puxada para a praia, serão separados os peixes. Uns vão voltar para o mar e outros vão ser colhidos. Então, existe uma seleção. Mas a seleção no reino, ela depende de uma oferta que já foi feita e da escolha de cada um. Por exemplo, quando Deus botou Adão e Eva lá no paraíso, podia ter dito: eu não vou botar uma árvore proibida, porque senão eles correm um risco de escolher errado. Não, Deus disse: eles têm que escolher. É um risco, eles têm que escolher. Eles escolheram errado, mas eles escolheram. Até hoje, a palavra de Deus é dita. E aí, quem quiser vai escolher. Nós vimos aqui, no capítulo 17, que Paulo fez aquele sermão maravilhoso lá em Atenas. Sermão perfeito, é a obra-prima de Paulo. E a Bíblia diz, no final, no versículo 34, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Mas olhe bem, antes, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram. E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Então você vê que todos ouviram o mesmo sermão. Todos.
mas só uns poucos creram. Então, esses são os eleitos. Eles escolhem. É uma questão de decisão de cada um. Então, às vezes, quando a gente fala sobre essas coisas, parece que a gente está dizendo que Deus criou uns para o céu, outros para o inferno. Não se trata disso. Você vai ter que escolher. Por isso, Jesus Cristo diz: este evangelho será pregado a todas as nações para testemunho. Então virá o fim. Todos têm que ouvir para tomar a sua decisão. Porque como é que vai tomar uma decisão se não ouviu? Então, nós vemos que Deus tem pessoas que devem ouvir a palavra para que haja conversão. E isso implica nessa doutrina que nós chamamos de eleição, que nos dá força para evangelizar. A ação de Paulo era pregar. E a ação de Deus é salvar. Lembra o grande versículo do livro do profeta Jonas, capítulo 2 de Jonas, versículo 9? Ao Senhor pertence a salvação. Só o Senhor salva. Igreja não salva. Pastor não salva. Missionário não salva. Padre não salva. Ninguém salva, porque todos somos pecadores. Só ao Senhor pertence a salvação. Nós vemos muitas vezes na Bíblia esse mistério que as pessoas não aceitam muitas vezes. Paulo não perdeu tempo especulando. Ele saiu pregando e a ordem para ele era: não temas. Pelo contrário, fales e não te cales. Não temas. Pelo contrário, fala e não te calas. Muito claro para Paulo. Nós não sabemos quais são as pessoas que vão aceitar a palavra. Nós não sabemos. Nem sabemos o tempo que aquela semente levará até brotar naquela terra, no coração de quem ouviu. Não sabemos quem são os eleitos. Não é da nossa conta. Não sabemos, isso não é da nossa conta. Não devemos especular, porque salvação é um assunto do Salvador. Paulo continuou em Corinto e durante 18 meses ele viu muitas e muitas vitórias contra a oposição de Satanás. Aqui, nós vimos só um exemplo da proteção de Deus ao ministério de Paulo em Corinto, mas vale a pena pensar. A chegada do novo procônsul, não é? A chegada do novo procônsul trouxe aos judeus infiéis a esperança de que o governo de Roma declarasse a seita cristã como ilegal. Quando o procônsul chega, Gálio, né, os judeus ali disseram: agora vai ver. Se esse outro não perseguiu, Gaio vai perseguir e vai declarar essa seita como ilegal. Não é? Esses judeus haviam quebrado a lei quando atacaram Paulo e forçaram a enfrentar a corte, e essa não era a primeira vez que isso acontecia. Quando os judeus fanáticos tentaram provar que Paulo quebrava a lei romana,
como nós vimos em Atos 16, lá em Filipe. Não era a primeira vez. Como um cidadão romano, Paulo estava preparado para se defender, mas isso não foi necessário. Quando os judeus levaram Paulo ali à corte, eles fizeram a acusação de Paulo do jeito que fizeram com Jesus. Fizeram a acusação. Simplesmente, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. A lei é a lei de Moisés. Não tem nada a ver com a lei de Roma. Mas eles queriam um momento para arrebentar com Paulo, não é? Então, nós vemos aqui que Paulo não precisou se defender, porque o procônsul Gaio o defendeu. Simplesmente abriu a boca e disse aqui, ó, isso aqui não é comigo, não é? Ele diz assim, olha, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Como que ele ia julgar a lei de Moisés? Você vê que aqueles homens estavam tão tomados de inveja, tão tomados de ira contra o evangelho, que eles nem imaginaram isso, não é? O procônsul imediatamente percebeu que o âmago da questão não era a aplicação da lei romana, mas a interpretação da religião hebraica. E assim ele se recusou a aceitar o caso. Isso, porém, não acabou ali. Os gregos que testemunhavam a cena pegaram Sóstenes. E eu vou dizer para vocês, tem horas que a gente lê a Bíblia e fica impressionado com o que acontece. Eu, às vezes, tenho vontade de ficar olhando o que aconteceu de perto. Pegaram Sóstenes, este fuxiqueiro, deram-lhe uma sova na frente do procônsul. O procônsul não disse nada, porque foi Sóstenes que ficou no lugar de Crispo. Lembra que Crispo foi convertido para o cristianismo, era o chefe da sinagoga, agora chega Sóstenes e levanta, era o chefe da sinagoga, agora, e ele fez esse levante todo, levando Paulo para o fórum. Deram-lhe uma surra nele, na frente do procônsul. E Gália parece não ter se importado. Deixou que eles dessem a surra. Que providência maravilhosa de Deus! No livro de Atos, Lucas enfatiza a relação entre o governo romano e a igreja cristã. O concílio romano proibiu os apóstolos de pregar, capítulo 4 e 5 de Atos, mas Roma não os proibiu. Pelo contrário, em Filipos, Corinto e Éfeso, o governo romano foi bastante tolerante. Eu vou ler agora do versículo 18 até o 22. Tá bom? Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila.
depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Mais uma vez, irmãos, quero lembrar que as viagens de Paulo sempre começaram em Antioquia da Síria e terminam em Antioquia da Síria, menos a terceira, porque ele foi para Roma e lá foi preso e depois foi decapitado ali. O que eu quero dizer é que aqui, exatamente em Atos 18, versículo 22, praticamente se conclui a segunda viagem de Paulo. Por quê? Porque lembra que nós falamos que existem mais de 4 Antioquias. Antioquia da Síria é essa, aonde o Espírito Santo diz: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho para eles. Essa é a Antioquia da Síria. A primeira viagem de Paulo e Barnabé foi até Antioquia da Pisídia. Dessa vez, ele saiu de Antioquia da Síria com Silas. Agora ele vai voltar para Antioquia da Síria. E depois, então, ele vai partir para a terceira viagem. Vamos ver um pouquinho aqui. Depois de 18 meses de ministério em Corinto, Paulo percebe que era vontade de Deus que ele retornasse à sua igreja em Antioquia da Síria. Seus amigos Priscila e Áquila o acompanharam até Éfeso e permaneceram lá quando ele partiu para Cesareia. Acabamos de ler. Quando lemos Atos 18, no versículo 24, vemos um pouco sobre a igreja em Éfeso e o quanto a presença de Priscila e Áquila foi importante ali. A Bíblia fala da Cencreia. Muitas pessoas confundem com Cesareia. Cencreia era o porto de Corinto. Não é? Era o porto de Corinto, e lá havia uma congregação cristã que a gente lê na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Quem é que é uma pessoa conhecida da Cencreia? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia. Cencreia é o lugar onde estava a Febe. Algumas pessoas dizem que ela era uma diaconisa, não sei, mas era uma moça que exercia lugar de liderança na igreja em Cencreia, porto importantíssimo lá de Corinto. Aqui, em Cencreia, Paulo teve a cabeça raspada porque ele fez um voto. Essa questão de voto não diz respeito muito a nós, é voto de Nazireu, você pode ler isso lá em Números, no capítulo 6. Leia tudo, você vai ver como é que é. Aqui Paulo teve a cabeça raspada porque ele fez um voto. Esse ato foi puramente voluntário, como está ali em Números 6. Paulo não estava trocando a graça pela lei, porque tem muitas pessoas que confundem. Ele voltou para a lei? Não. O voto não é uma questão de salvação, apenas de devoção. Ele fez um sacrifício
Ele deixou seus cabelos crescerem por um tempo e então o cortou quando o tempo se completou, o tempo do sacrifício. Não sabemos por que Paulo fez esse voto. Ele nunca disse para ninguém. Talvez foi parte da sua dedicação específica no início do seu ministério em Corinto, ou talvez o voto é expressão de gratidão a Deus por tudo que Deus deu a ele, toda a proteção para ele e para seus companheiros. A gente pode viajar, mas ninguém sabe porque ele não disse. De acordo com a lei judaica, o voto de Nazireu teria que se completar em Jerusalém, com ofertas e sacrifícios. O cabelo deveria ser cortado no término do voto, não no início, e ninguém precisaria estar em Jerusalém para fazer voto. Lucas, ele não nos diz quanto tempo Paulo permaneceu em Éfeso, mas parece que ele não se demorou muito ali. Os judeus ali se mostraram mais receptivos e queriam que Paulo se demorasse mais ali. Porém, o apóstolo queria ir logo para Jerusalém e completar seu voto ali, para chegar a Antioquia da Síria e reportar à igreja tudo o que aconteceu. No entanto, ele prometeu retornar e cumpre a sua promessa em Atos 19, versículo 1, onde você lê: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Quando Paulo diz, em Atos 18, 21, se Deus quiser, voltarei para vós outros, não significa que ele pretende ficar em Jerusalém e não retornar a Éfeso. Ali ele teria a oportunidade de testemunhar o que Deus estava fazendo por todo o Império Romano. Chegando em Cesareia, Paulo desembarcou, subindo para Jerusalém. E depois de saudar os irmãos lá, desceu para Antioquia da Síria, de onde saíra há mais de 2 anos. E os irmãos estavam saudosos. Quantas vezes nós esquecemos a primeira viagem de Paulo? Durou 2 anos, a segunda, alguns acham que foi 4, e depois a terceira, 4 anos. Eu resolvi deixar do versículo 23 em diante para nós fazermos junto com o capítulo 19, porque aí entra a terceira, a terceira viagem de Paulo. Fica mais fácil de estudarmos se nós separarmos a partir do versículo 23 para fazer junto com o capítulo 19, onde começa a terceira viagem de Paulo. Aqui, hoje, nós completamos a segunda. Amém? Desculpem, a minha garganta tá, eu estou nessa gripe aí, mas deu para o gasto.